Que privilégio, que honra poder estar aqui com vocês nesse sábado. Para nós é um sábado especial. Todos os nossos pastores da União Central estamos aqui em volta, criando um movimento aqui na cidade de Hortolândia. E eu trago um abraço desse grupo, especialmente o pastor Domingos, que é o nosso presidente. E hoje à tarde teremos também, enquanto vocês estarão ouvindo aqui o Novo Tom, alguns encontros líderes nas igrejas aqui que formam a cidade de Hortolândia. Eu tive o prazer de estar com o pastor Helbert aqui num plantio de igreja que vocês fizeram ano passado, ali em Santa Helena do Lago. Santa Clara, tem tanta santa, não? Santa Clara do Lago. Achei ali um lugar excepcional. Irmãos vibrantes, e eu espero que vocês também orem por eles ali, para que a igreja de Santa Clara do Lago fique tão grande quanto a igreja aqui do UNASP Campus Hortolândia. Um dos livros que mais me intrigam na Bíblia é o livro de Juízes. É um livro especial, histórias impressionantes. Vocês conhecem bem essas histórias. Como que um homem general vai dispensar um grande exército, fica apenas com 300 deles, enfrenta os midianitas e nenhuma arma realmente letal vence. Como é que pode? Temos a história de um escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser um juiz, um profeta. Não devia cortar o cabelo. Era um nazireu e deveria, assim, exercer um domínio através de uma força física que ele tinha, insuperável. Mas era fraco, muito fraco de mente. Os últimos capítulos do livro de Juízes são, então, bem complexos. Capítulo 19 fala a respeito de um indivíduo que não foi bem recebido. E uma mulher que acabou sendo esquartejada. Não é uma história bonita. E agora, a partir do capítulo 20 até o final do livro, há uma disputa fratricida entre 11 tribos contra uma tribo. E como que quase a tribo de Benjamim foi eliminada, destruída totalmente. E agora, portanto, eu convido vocês que abram as suas Bíblias. Juízes, vamos ler aqui no capítulo 20 do livro de Juízes, o verso 16. Abram as suas Bíblias em Juízes, no capítulo 20, o verso 16. Senhor Deus, todos nós estamos com as nossas Bíblias abertas. Fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui presente, tocando o nosso coração. E que possamos tomar decisões sábias em virtude da Tua palavra. É o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Os aventureiros vão gostar, porque a Bíblia deles é exatamente igual à minha. Não é? E é um texto um pouquinho diferente da de vocês aí normalmente, mas vale a pena. Juízes capítulo 20, verso 16. Dentre todos esses soldados de Benjamim, eram alguns milhares, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Normalmente, nós consideramos os canhotos como aqueles que levam algum tipo de desvantagem, não é verdade? O canhoto. Eu tenho lá em casa, minha filha é canhota, então eu sei como que isso funciona. Carteira especial na escola, tesoura especial, abridor de lata. É complicado algumas coisas para o canhoto, porque o mundo foi feito para os destros, por aqueles chamados normais.
E você poderia dizer que os canhotos levam até um tipo de desvantagem. Mas aqui nesta história bíblica, eram 700, não eram poucos, era um bom número, 700 canhotos. E que se tornaram extremamente hábeis com uma arma que nós jamais utilizaríamos numa guerra. Talvez um estilingue fosse muito mais uma arma letal do que uma funda. O que é uma funda? É simplesmente uma tira de couro ou de algum tipo de tecido tramado, onde se põe uma pedra, se gira, e simplesmente em um determinado momento, aquela pedra é liberada para atingir o alvo. Não há nenhuma mira laser, nenhum instrumento digital, a pedra não é guiada por GPS. Mas aqui vejam esses homens, 700 canhotos, eram tão hábeis em atirar. Eu fico de vez em quando pensando, naquele tempo tinham as flechas e as lanças. Uma flecha, né, com um bom arqueiro, talvez não fosse tão difícil assim, tão raro assim, atingir um fio de cabelo. Mas com uma funda. E não erravam, diz o texto bíblico. Eu fico, ao ler esta história, impressionado. Porque, à primeira vista, parece ser tão bizarra a história. Mas, por detrás, quanto tempo, quanto treinamento, quantas tentativas, quantas pedras foram lançadas, até que esses 700 se tornassem tão hábeis assim, a ponto de, com uma funda, atingirem uma pedrinha, um fio de cabelo. No mundo dos esportes, não é tão diferente assim. Por exemplo, os corredores de maratona. Os famosos 42 quilômetros e alguns metros. No passado, alguns atletas poderiam se destacar usando algum truque na alimentação, ou alguma outra disposição técnica, um segredo que lhes fizesse ser mais rápidos do que os outros. Mas hoje em dia não é assim. Todos têm as informações, todos têm as condições, e para se buscar um recorde, para se realmente ganhar e ser vitorioso numa maratona, é realmente algo fantástico. Imagine você correndo 42 quilômetros. Tudo certo. Mas não de carro. Não é o tênis que o atleta põe que o faz bom. Esses atletas treinam sob condições severas. Para que um atleta corra mais de 3 quilômetros por minuto, terá que realizar trabalho aeróbico, anaeróbico, psicológico, um treinamento longo. Um dos treinadores de Robson Caetano, dos recordistas campeões, Robson Caetano e Ronaldo da Costa, um doutor em fisiologia do esporte, o Carlos Alberto Cavaleiro, ele afirma que o vencedor é o que alia coordenação técnica, velocidade, força, resistência e muito, muito treinamento. As coisas não são tão fáceis, mesmo para aqueles que têm talentos especiais, condições físicas especiais. Precisa-se de muita perseverança para ser um campeão. Os atletas do triatlon, esses são os mais exigidos. Além da corrida, natação, ciclismo, chegar em primeiro. Os atletas, jogadores dos esportes coletivos, por exemplo, da NBA, o famoso brasileiro Anderson Varejão. Varejão que foi jogador dos
Cavaliers, hoje joga nos Warriors, um indivíduo que tem uma condição física extraordinária. Tem 2,11 metros de altura. 2,11 metros. 124 quilos de puro músculo. E você diz, bom, se eu tivesse também 2,11 metros, 2,12 metros, 2,15 metros, eu seria um tremendo jogador de basquete. Também iria para a NBA. Também seria um herói. Também faria as minhas cestas, né, de forma fácil. A história, a biografia de Anderson Varejão, que tem apenas 33 anos, conta de que ele treina pelo menos 8 horas por dia. 8 horas. Muito treino. Muita perseverança. As dores musculares, às vezes. Forçar o corpo aos limites. Ser um atleta de alto rendimento é alguma coisa que realmente exige. Os nadadores brasileiros que estão aí na lista daqueles possíveis esperanças para as Olimpíadas, Tiago Ferreira e o famoso Cielo, além do Jesus e outros mais, eles afirmam que gastam pelo menos 6 horas dentro da piscina todos os dias. Opa, que beleza! Vou ser nadador, vou ficar 6 horas de molho na piscina, e se possível uma piscina aquecida, e vou ser um atleta de ponta. Não vai dar certo. Lógico que você tem que ter uma certa altura, músculos treinados, habilidades. A natação exige de você uns certos níveis químicos dentro do corpo, é coisa impressionante isso. Eles têm que nadar certa quantidade de tempo para ganharem certas endorfinas, certas inas no corpo, para que o corpo então reaja bem no período da natação. 6 horas por dia. Aí você vê o Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo. Aquele que corre 100 metros. Eu não vejo muita vantagem nisso, né? Só se for para correr da polícia, 100 metros, em 5,58 segundos. E o que ele busca, esse é o recorde mundial, e o que ele busca é em 100 metros, 9 segundos e 40 milésimos, centésimos. Ele tem o recorde hoje, 9 segundos e 58 centésimos. 1,95 m de altura. Uma massa de músculo. Pelo tamanho, ele levaria desvantagens, porque tem que levar mais peso e mais músculos, impulsão mais forte. Pela altura, ele dá passadas mais rápidas. Enquanto que um corredor dos que já haviam batido a casa dos 10 segundos, para atingir os 100 metros, davam entre 23 e 24 passadas. Ele dá apenas 21 passadas. 21 passos em 9,58 milésimos, centésimos. Que homem! Mas não é por acaso que Bolt faz aquele gesto do vencedor, quando termina a prova. Ele treina pelo menos 8 horas, correndo, musculação, academia, ginástica localizada, todo um suporte para que ele realmente se torne um vencedor, um campeão. Essas marcas incríveis são assuntos de estudos. Stephen Dubner e Steven Levitt recentemente publicaram um livro
que tem a seguinte afirmação: os maiores talentos que possuímos, seja em memória ou cirurgia, balé ou programação de computador, quase sempre são desenvolvidos ao longo do tempo e não necessariamente foram nascidos dessa forma. Isso é impressionante. Lógico que a pessoa, para ser um expoente, para se destacar, para obter recordes, ele tem que ter condições físicas. Mas elas não são só, ou aquelas herdadas, não são só elas as responsáveis pelo sucesso. Se nós examinássemos as certidões de nascimento dos jogadores na última Copa do Mundo, perceberíamos que existe uma maior probabilidade para um jogador de elite, de seleção, ter nascido nos primeiros meses do ano, e não nos últimos. Nas equipes inglesas, hoje, a metade dos jogadores nasceram entre janeiro e março. E o restante, os outros 9 meses do ano. Por que isso? Será que existe algo por detrás? Alguns palpites. Certos signos do horóscopo conferem maior talento para o futebol, nascidos aí entre janeiro e março. Crianças nascidas no inverno, outra possibilidade, lá no hemisfério norte, têm maior capacidade pulmonar. Um outro palpite: pais fanáticos que estimulam seus filhos para serem craques têm a maior probabilidade de serem mais férteis durante o período do inverno. A resposta é nenhuma das anteriores. Um estudo feito pelo Dr. Erickson, professor de psicologia da Universidade Estadual da Flórida, fez um estudo interessante. Ele examinou várias áreas de habilidades especiais, incluindo o futebol, o golfe, a cirurgia, a música, o joguinho de palavras cruzadas, literatura, xadrez, arremesso de dardos, programação e uma série de outras habilidades que nós consideramos habilidades muito técnicas. A conclusão desse trabalho é surpreendente. Diz o seguinte: a característica que nós normalmente chamamos de talento é altamente exagerada. Em outras palavras, esses expoentes dos esportes, da música, da cirurgia, da programação, do golfe, até das palavras cruzadas, quase sempre são desenvolvidos durante a vida. Não necessariamente nasceram desta forma. Lógico, o ambiente tem muito a ver. Nós ouvimos aqui, agora há pouco, uma orquestra tocando. Boa parte dessas crianças aqui nasceram num lar onde havia já um contexto musical. O maestro certamente chegou aqui e regeu de forma magistral, tocou o violino. E a gente fica pensando, nasceu com esse dom. Está aí. Tem o dom. E na maioria das vezes há algo realmente hereditário. Mas muito tem a ver o ambiente, o contexto. E para se tornar um músico, um espala da orquestra que senta aqui, deve ter gasto horas e horas. Você chega aqui e vê essa música bonita sendo tocada, e violinos, e todos os instrumentos, e a coordenação do maestro, e todos ali, aquela música sensacional. E você diz, fizeram isso rapidamente, porque todos têm talento. Todos nasceram músicos. Não é bem assim. Há algo genético, mas muito vem através do esforço, da continuidade progressiva
da formação. Esse estudo feito pelo Dr. Erickson vai à frente, além de dizer que a prática é que leva à perfeição mesmo. Esse ditado não é mentiroso, não está na Bíblia, mas é verdadeiro. É a prática que leva à perfeição. Quantas horas um músico que toca violino tem que tocar todos os dias para ser hábil no instrumento? E cá para nós o violino é terrível, né? Se você não toca constantemente, não mantém os seus dedos ali nas cordas, você logo percebe que o indivíduo está deixando de estudar. Qualquer um deles aqui pode perguntar, quanto tempo ficam por dia? E se ficam um dia sem tocar o instrumento, sentem certa dificuldade. A prática é importante. Ela leva à perfeição. Outro fator nessa pesquisa diz, se você escolhe fazer aquilo que ama, porque se você não amar o que faz, dificilmente se esforçará o suficiente para se tornar bom naquilo. Você tem que gostar daquilo que faz. Porque se você não gosta daquilo que faz, você não vai se tornar bom naquilo. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Vem à minha mente um irmão de uma das igrejas onde fui pastor, lá em São Paulo. Ele era bancário. Tinha um cargo importante no Banco do Brasil. E ele chegou para mim e disse, pastor, eu estou passando por um momento de tremenda aflição na minha vida. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. E eu vou para casa. O senhor não sabe o que eu passo de domingo para segunda. Eu tenho agitação. Para mim é um martírio ir ao banco trabalhar na segunda-feira. Um bom salário, boa condição, bom emprego, você diria. Mas você tem que amar aquilo que você faz. Porque você não vai se tornar bom se você não gostar. Por exemplo, eu não sou, né, pastor Elber, eu não sou bom em futebol porque eu não gosto de futebol. E porque eu não gosto de futebol, eu não sou bom. E é um jogo de dupla mão. Tem algumas pessoas que adoram futebol porque são bons naquilo, têm habilidades. E são bons porque gostam. E se gostam, praticam. E se praticam, vão obtendo a perfeição. É quase que uma interação, uma dinâmica. E há ainda uma outra conclusão desse estudo, muito interessante, intrigante. Diz aqui, há contudo um viés. A maioria das pessoas não gosta de fazer as coisas que não se sentem como boas. Assim, quando alguém tem o desejo de ser bom e gosta de fazer o que deseja, a prática o tornará cada vez melhor. Eu tenho lutado comigo mesmo para fazer exercício físico. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ficar horas estudando, lendo, pesquisando. Nenhuma dificuldade com isso. Gosto de fazer isso, mas eu não gosto de fazer exercício físico. Mas eu preciso disso. Porque se eu não fizer, e eu coloquei no meu coração há uns bons meses atrás, que eu tinha que fazer, porque eu era daqueles, né, que faziam um dia, doía o corpo, aí no dia seguinte e tal, não dava, hoje eu estou com preguiça, hoje eu dormi tarde, hoje isso, tinha sempre uma desculpa. E cá para nós não há falta de desculpas. É tanta quantas pessoas existem aqui na nossa igreja hoje que existem desculpas. Para tudo. E eu coloquei no meu coração que eu não ia arrumar desculpas. E tenho feito isso. Comecei andando, né? Hoje já estou correndo. Não é para emagrecer, não é para isso, não é para aquilo, é para a minha saúde, para o meu bem. Porque eu tenho que entender que a pessoa equilibrada, a pessoa que vive em harmonia,
ela vive os princípios da educação adventista. E quais são os princípios da educação adventista? Simples. O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Eu não gostava de caminhar. Hoje, eu já posso dizer, depois de alguns meses, quase um ano, de tendo essa... É todo dia, não tem regra, só tem exceção dia de sábado. Amanhã cedo, eu ponho o meu tênis, né, o meu tênis ASICS, que faz todo o exercício por mim, né, brincadeira, a gente sabe que não é bem assim. Não é? Ponho o tênis e vou fazer o meu exercício. É meia hora por dia, no mínimo. E agora eu estou até gostando. E eu levantei hoje e pensei, hoje é sábado. Que alegre, que bom que eu vou à igreja hoje. Mas que pena que eu não vou fazer meu exercício. Quando nós nos acostumamos a fazer, as coisas se tornam diferentes. Eu tenho uma boa nova a vocês nesta manhã. Todos nós, até o pessoal da internet. Todos somos cristãos. E por isso temos o dever de desenvolvermos as nossas habilidades físicas, mentais e espirituais. Porque nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, e aquele que nasce do Espírito, diz Gálatas capítulo 5, anda no Espírito. Portanto, nós também temos que nos preocupar com a prática das nossas ações, não apenas do ponto de vista físico, não apenas do ponto de vista intelectual, mas também, e especialmente, e essa é a razão de estarmos aqui hoje, nós temos que também ter o equilíbrio e o desenvolvimento da nossa capacidade espiritual. Por isso, há uma citação célebre do livro Serviço Cristão, na página 16, diz Ellen White, todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E minha pergunta é, o que você gosta de fazer? Aquele meu amigo deixou o banco e foi ser camelô, ganhando muito menos. Até hoje ele ganha muito menos do que ele ganhava, mas ele está feliz. O que você gosta de fazer? Você está fazendo alguma coisa que você não gosta? Deve ser algo realmente que traga muito peso, muita infelicidade. Mas você pode usar o que você gosta de fazer para tornar-se um missionário no reino de Deus. Se você tem um hobby e quer fazer desse hobby não somente um momento de alegria, pode ser um hobby que desenvolva as suas habilidades físicas, pode ser um hobby que desenvolva as suas habilidades intelectuais, não importa. O importante é que você transforme tudo aquilo que você gosta de fazer num jeito de harmonicamente crescer também nas suas capacidades, na nossa capacidade espiritual. Eu gostaria de levá-los agora a um capítulo da Bíblia, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 20, é o capítulo dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo, falei 20, né? Errei. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, não existe 1 Coríntios, capítulo 20. 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 a 6 diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Verso 11. Todas estas coisas, porém, serão realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Em outras palavras, não existe ninguém aqui nesse auditório, nesta igreja, que não tenha pelo menos um talento e que deve agora
ser revertido como um dom para a pregação do Evangelho, para o testemunho de alguma forma. Nós temos em São Mateus, capítulo 24, o famoso sermão escatológico de Jesus, e depois, no capítulo 25, as parábolas que falam sobre aqueles que estarão prontos, como que eles deverão agir. E há no capítulo 25 de São Mateus, uma parábola bem conhecida, a parábola dos talentos. Eu não vou ler essa parábola. Vocês conhecem essa parábola. A parábola dos talentos fala a respeito de alguém que chegou aos seus servos e disse: eu vou sair e vou deixar com vocês para que vocês invistam. Eu faço um desafio a vocês, invistam. E deu 5 talentos para um, e deu 2 talentos para outro, e deu 1 talento para um. O terceiro. Esse de 1 talento, mas é só um talentinho que esse Senhor me deu. Quero aqui, abrindo um parênteses, dizer para vocês que se nós fôssemos fazer uma pesquisa de quanto vale um talento, em dólar seria uma fortuna, em reais não fica atrás. 1 talento corresponderia hoje a cerca de 450 mil reais. Não é pouco dinheiro. Eu não sei se você tem isso lá na sua conta, na minha nunca passou esse valor. Para mim é muito dinheiro. Portanto, se Deus chegasse e dissesse assim, ó, vou te dar 1 talentinho de 450 mil reais, eu já ficaria feliz. Mas esse indivíduo na parábola, ele simplesmente pega esse talento e enterra. Os outros, não temendo, esse teve medo, arriscaram, investiram, diversificaram. E há um risco em tudo isso. Eu gostaria de dizer para vocês que a vida espiritual, ela apresenta-se num risco, numa dúvida. Pregar o Evangelho é arriscado, né? De alguém bater a porta na minha cara, de alguém me chamar de cristão, me chamar de adventista, de seguidor de Jesus Cristo. Lembram-se de Pedro? Ah, você é um deles. Tem riscos. Mas o desafio é intenso. O desafio de você desenvolver outro dom. E o desafio desses indivíduos foi recompensado, porque o Senhor, né, tem um verso aqui que me encanta, o Senhor respondeu, muito bom, verso 21 do capítulo 25 de São Mateus, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero ouvir dos lábios de Jesus Cristo, do grande Senhor e Mestre, essa declaração. Vamos participar da alegria. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Nós estamos diante do desafio. O desafio é ganharmos almas para Cristo Jesus. E não há nenhum método melhor de ganhar almas para Cristo Jesus do que usar aquilo que você gosta de fazer naturalmente. Transforme isso num dom. Pense aí, aquilo que você gosta de fazer, o que eu gosto de fazer? Ah, eu não gosto de fazer nada. Tem um verso aqui que eu nem gostaria de ler. Olha, não vou ler, só vou fazer referência assim, rápida. Servo infiel, te dei talentos, e você enterrou. Porque a verdade é que todos nós, todo o missionário, quando nasce no reino de Deus, ele tem pelo menos um talento, que é de testemunhar por Jesus Cristo. Pelo menos um. Eu não sei se você já está usando o talento que você deu, que você ganhou, melhor, naturalmente. Eu gosto de me lembrar do dia 11 de abril de 2009. Uma escocesa, num programa de auditório, de talentos,
na TV inglesa. Chega meia descomposta diante do microfone, ali estão os juízes, o auditório. É uma cena realmente curiosa esta. Susan Boyle chega ali gordinha, não vai falar isso para ela, mas ela é, né? Gordinha, cabelo meio despenteado, uma cara mal cuidada, e você, olhando para ela, diria, que vai sair daí? Não vai dar certo isso. É muito improvável que dê certo isso. Mas quando ela abriu os seus lábios e cantou I Dream a Dream, todos se encantaram com aquela escocesa, meia desajustada, cantando ali. A partir daí, ela que tinha 47 anos, gravou o seu primeiro álbum, porque o grande sonho da vida dela, com 47 anos, era se tornar uma cantora. Em 2010, ela entrou para o livro de recordes, por Guinness Book, como aquela mulher que no primeiro ano, no ano de estreia, vendeu a maior quantidade de álbuns. E ela já vendeu, até hoje, mais de 20 milhões de CDs. Se vocês entrarem no YouTube, verão lá os milhares e milhões de pessoas que entraram e já viram o vídeo dela, ela cantando nas suas diferentes músicas. E você olha para ela e diz, é improvável. E você pode dizer também, sabe, pastor, eu não tenho assim, sabe? Está faltando, eu preciso. O que eu gostaria de dizer a você nesta manhã é que pode ser que você seja um pouco desajeitado ainda. Que você não tenha toda a habilidade para testemunhar. Isso não importa. O que eu quero que você tenha certeza de que quando você abrir a sua boca, é o Espírito Santo que estará falando por você. Porque ao contrário das habilidades físicas, a dotação do Espírito não tem limite. E Deus pode dar a você o dom, se você tão somente colocar aquilo que você gosta de fazer, a pregação do Evangelho. Eu não estou pedindo para você se tornar, sabe, um pregador como o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves, o pastor Bulhon, como esse pessoal prega, né? Fácil. Quanto eles treinaram? Mas comece. Pior, comece hoje. Não deixe para amanhã. Porque você certamente ouvirá dos lábios do Mestre, vinde, benditos de meu Pai. Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra a minha alegria, entra no gozo do meu reino. Pastor Herbert, vem aqui um pouquinho, pastor Herbert, vem aqui, que eu quero lhe presentear com uma camisa. Camisa, não sei se dá para ler daí, mas aqui, meu talento o quê? Meu ministério. É tão simples, não, pastor? Meu talento e meu ministério. Essa aí é sua, viu? Serve, não serve? Rapaz, que camisa bonita, viu? Pastor, eu tenho certeza de que essa sua igreja aqui é uma igreja especial. Que existem milhares de pessoas, uma boa parte aqui, outras nos vendo pela internet, que têm dons, que têm talentos, que gostam de fazer coisas, e que poderiam, de alguma forma ou outra, usarem este recurso que Deus deu para a pregação do Evangelho. É um mais um, é um desafio. Como eu disse, tem riscos, mas o sucesso é garantido. Será que existiria aqui, pastor Herbert, alguém que você, assim, olhando, que você sabe que já tem usado o seu talento natural como um ministério? Tem alguém aqui? Pastor, tem uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Ela tem feito um trabalho com um ministério aqui da igreja chamado Ministério de Ouro, que é o nosso irmão Ayrton que está ali.
Conta um pouco do ministério dele pra gente. Pastor, o irmão Ayrton, ele trabalha com as pessoas da terceira idade e ele faz um trabalho extraordinário visitando todos os nossos irmãos deste ministério, e ele leva um quarteto para poder cantar para essas pessoas. Mas, além disso, ele cuida especialmente de cada uma dessas pessoas de maneira particular e individual. Ele tem uma classe de escola sabatina aqui, e ele é quem cuida dessas pessoas da terceira idade, e quando nós temos Santa Ceia, ele tem um ancião conselheiro, que é o irmão Axel, que o acompanha para dar a Santa Ceia para essas pessoas que não podem estar aqui na igreja conosco. Irmão Ayrton, eu gostaria que o irmão levasse como um símbolo. Eu teria que dar aqui muitas camisetas hoje. Mas de forma aleatória, isso não foi combinado. Você vai levar uma que é o símbolo daquilo que você tem feito por Cristo Jesus. Essa camiseta é sua. Continue usando o talento que Deus lhe deu para o ministério, para a pregação do Evangelho. Muitos idosos têm se convertido, né? Está aí. Vocês receberam uma ficha à entrada. O pastor pediu para que vocês preenchessem. Se você preencheu já, ótimo. Se não preencheu, pega essa ficha agora, ou preenchido ou não. Se você já preencheu, vai deixar no banco. Se você não preencheu, preenche em casa, num espírito de oração, e devolva à igreja. Deixe no próximo culto, ali na entrada, na recepção. Mas não saia daqui hoje sem a oportunidade de ser desafiado por Jesus Cristo a transformar aquilo que você gosta de fazer num ministério. Quantos têm as suas fichas aí? Posso vê-las? As fichas de vocês? Tá? Algumas, muitas. Algumas estão ainda sendo preenchidas. Nós vamos fazer uma oração especial nesse instante, para que Deus nos abençoe. E eu vou convidar a vocês que fiquem em pé para isso. E gostaria de, nesse gesto em que você fique em pé, desafiá-lo a ser alguém que pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Alguém que dedica a Deus o seu talento e que faz do seu talento um ministério. Nosso grandioso Deus, querido Pai, todos nós nesta manhã compreendemos o grande desafio que temos. Nós sabemos, Senhor Deus, que temos que praticar. Nos ajude a começarmos a gostar de realizarmos o testemunho. Nos ajude, Senhor, também a não enterrarmos o nosso dom, o nosso talento. Que isso nos preocupe e que cada um de nós descubra um jeito, que vai ser muito pessoal, nós entendemos isso, Senhor, de transformar aquilo que gosta de fazer no meio da propagação do Evangelho. Nós queremos estar em breve contigo no teu reino, nesse reino de alegria e de paz. E todos nós aqui ansiamos aquele momento em que tu declararás a cada um de nós: meu filho, bendito, você foi fiel, por isso entra no gozo do reino. Que nenhum de nós falte, Senhor, naquele dia. Nos despeça agora com as tuas bênçãos, com a tua paz. É o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre.